Bem-vindo ao Vida Fitness Brasil, o podcast para uma vida mais saudável e ativa. Eu sou Enzo Romano, sua voz de disciplina e inspiração. Estarei aqui com vocês no Vida Fitness Brasil. Eu sou Sofia Almeida, sua voz de acolhimento e motivação. Estarei aqui com vocês no Vida Fitness Brasil. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Temos aqui um esboço, sabe? Um plano para o primeiro episódio de um podcast chamado Vida Fitness Brasil. E o tema que esse roteiro queria abordar é bem específico, né? Como treinar com saúde depois dos 50. Um tema super relevante, aliás. Exato. E é bom frisar que nossa fonte aqui é esse plano, esse roteiro, não é um estudo, não é um livro, é a estratégia de comunicação pensada para esse episódio. Então, o nosso trabalho aqui é tentar entender as ideias principais, a estrutura, sabe? As mensagens que os criadores desse roteiro queriam passar para o público deles. Entendi. Destrinchar o plano por trás do episódio. Isso. E logo de cara, o roteiro já mira numa crença muito comum. Aquela ideia de que, passou dos 50, já era. É tarde para começar a se exercitar. A mensagem principal que o esboço martela é justamente o contrário. Nunca é tarde para iniciar. A ideia é mostrar que dá sim, que o corpo responde. Interessante como eles já começam quebrando essa barreira, né? Pois é. Então, nosso objetivo aqui é entender as dicas, a abordagem, a visão geral que esse esboço oferece para quem está pensando em começar uma rotina de exercícios mais tarde. Ok? Vamos lá, vamos abrir essa caixa. Olha, o que eu acho fascinante de cara é como a estrutura do roteiro já parece desenhada para bater de frente com essa barreira psicológica do é tarde demais. Não é só uma mençãozinha, né? É o ponto de partida mesmo. E a estratégia que o material desenha é focar nos benefícios que falam mais alto para essa idade, eu acho. Tipo, Mais energia no dia a dia, melhora de humor, sabe? Um impacto geral na qualidade de vida. Isso vai além daquela coisa só de estética que talvez motive mais os mais jovens. O roteiro parece que sacou bem que, depois dos 50, a busca é por ganhos mais holísticos, mais completos. com certeza. E para dar peso para essa mensagem, o roteiro aposta numa ferramenta que a gente sabe que funciona muito bem: a história pessoal. Tem uma sessão inteira ali no esboço planejada para detalhar a experiência do próprio apresentador original, que eles identificam como Roberto Rizzuti. A ideia era ele contar a própria jornada, né? Começando essa mudança de hábitos justamente aos 50. O poder do exemplo real. Isso conecta muito. E o interessante é que o esboço não sugere passar pano, não. Pelo contrário, indica que o apresentador deveria falar das dificuldades de verdade. O desânimo no começo, o corpo se adaptando, a rotina mudando. Talvez até mencionar umas pequenas lesões, desconfortos, que é normal para quem está começando. Isso é bom, traz realismo. Exato. Mas aí, logo depois, o roteiro destaca o papel da disciplina, como ela foi fundamental para superar esses perrengues e começar a ver resultado. Mais força, mais disposição e, sim, mudança no corpo também. E aqui a coisa fica bem interessante. O roteiro sugere fechar essa parte com uma frase forte, tipo: se eu não tivesse mudado meus hábitos naquela época, talvez nem estivesse aqui hoje para contar essa história. Pesado, né? Uau! Analisando essa abordagem, usar o testemunho pessoal é sem dúvida uma escolha estratégica muito eficaz nesse contexto aí. Contar uma história real, com nome, com rosto, mesmo que só em áudio, cria uma conexão na hora. E o ponto-chave, como você falou, é incluir as dificuldades. Isso dá uma dose de realismo, de vulnerabilidade. Deixar mais humano, né? Exatamente. Pensa no ouvinte, né? Alguém com mais de 50, talvez sedentário há anos, cheio de medo. Ouvir alguém admitir que também ficou desanimado, que sentiu dor, que não foi mágica. Isso torna o conselho muito mais crível, mais acessível. Quebra aquela imagem do super-herói fitness que parece impossível de alcançar. Mostra que a dificuldade faz parte. Se a gente pensar na comunicação em saúde, essa honestidade é chave para construir confiança. Faz todo sentido. E aquela citação final que o esboço propõe: talvez nem estivesse aqui hoje. Nossa, isso é potente mesmo. Eleva o nível da conversa. Tira a mudança de hábito do campo do ficar em forma, sabe? Ou perder uns quilos, e coloca numa esfera muito mais básica: bem-estar, saúde plena, talvez até longevidade mesmo.
É um jeito de dizer que não é só vaidade, não é performance, é investir na própria vida. Isso pode ser um motivador muito mais fundo, mais duradouro para o público que o roteiro queria atingir. Verdade. Uma análise muito boa da força dessa história e da frase. É um recurso que parece bem pensado para criar identificação, impacto emocional mesmo. Bom, saindo um pouco dessa parte mais narrativa, o roteiro entra num bloco bem prático, né? Quase um guia de primeiros passos para quem está começando depois dos 50. E o ponto de partida que o esboço mais enfatiza é segurança. A dica número 1 é consulta médica antes de começar. Uma avaliação para ver como está a saúde, se tem alguma limitação, nada de sair correndo por aí do nada. Essencial. O básico bem feito. Aí, depois disso, a orientação é clara. Começa devagar. O esboço sugere coisas de baixo impacto no início, sabe? Caminhada regular, pedalar leve, talvez musculação, mas sempre com supervisão profissional no começo. E um ponto que o roteiro parece querer frisar bastante é o foco na constância, na regularidade. Fazer sempre, mesmo que pouco, em vez de tentar fazer muito forte logo de cara. A ideia é construir o hábito de um jeito que dure. Para não desistir na primeira semana, né? Exato. Mas não para por aí, não. O roteiro vai além do exercício em si. Fala da necessidade de ajustar a alimentação, não com dieta maluca, mas buscando equilíbrio, menos exagero. A dupla exercício e alimentação, clássica e fundamental. Isso, e destaca também a importância do sono, da recuperação. Coloca isso como parte do pacote, tão importante quanto treinar. E, claro, toca num ponto-chave para continuar, achar atividades que deem prazer. O esboço cita exemplos: pedalar, caminhar na rua, dançar, musculação. Sugere experimentar até achar o que a pessoa gosta. Para não ser só sofrimento, né? Tem que ter um lado bom. Pois é, e ainda adiciona um elemento social, o valor da companhia. O roteiro sugere que treinar com amigos ou entrar num grupo pode ajudar muito a manter a pessoa firme no propósito. Então, na prática, o que o esboço parece fazer é montar um manualzinho para começar com o pé direito, olhando vários lados da questão. Exatamente. Se a gente junta essas dicas práticas, o que aparece é uma abordagem bem cautelosa, progressiva e, eu diria até responsável, que o roteiro sugere. A segurança médica primeiro, inegociável. O começo gradual, para dar tempo para o corpo adaptar e evitar lesão. E o foco na constância, não na intensidade logo de cara. Isso mostra que eles entendem as necessidades e os medos de quem está começando mais tarde. Sim, parece bem pé no chão. E o que é notável também é a visão integrada de saúde que o roteiro apresenta. O exercício não é uma coisa isolada. Ele está ligado com outras coisas importantes. Alimentação equilibrada, sono de qualidade, recuperação, bem-estar mental que vem de fazer algo prazeroso e até o lado social, com a ideia de buscar companhia. Uma visão 360 graus, digamos assim. Isso. O roteiro não está falando só mexa o corpo. Está falando em adotar um estilo de vida mais saudável de um jeito mais completo, interligado. Isso é um ponto forte, sem dúvida. Concordo. Só que essa abordagem integrada, ela também levanta uma questão, né? Que o roteiro parece tocar de leve, mas talvez não aprofunde tanto. A sustentabilidade disso a longo prazo. Como garantir que esses novos hábitos, que começaram com tanto cuidado, vão mesmo continuar para sempre na vida da pessoa? O roteiro aposta na constância, no prazer. Que são importantes, claro. Sem dúvida. Mas manter a motivação, especialmente quando os primeiros resultados diminuem ou quando a vida traz outros desafios, é um ponto complexo. Talvez merecesse mais exploração, mesmo o foco do roteiro sendo o começo. É uma boa observação essa da sustentabilidade. O roteiro planta a semente, mas a caminhada é longa mesmo. E para ir fechando o episódio que eles planejaram, o esboço traz uns pontos para refletir, sabe? Umas mensagens finais para levar. A ideia central reforçada ali é que encarar o treino depois dos 50 não devia ser só para ficar bonito ou para ter o corpo de antes, mas sim uma busca por viver melhor, mais qualidade de vida, energia, bem-estar agora e no futuro. Mudar o foco do resultado estético para o resultado de bem-estar. Faz sentido para essa fase da vida. Outro ponto que o roteiro sugere é a ideia de que, ok, envelhecer é natural, não tem como evitar, mas a forma como a gente envelhece com mais saúde,
disposição, autonomia ou menos, depende muito das nossas escolhas diárias, incluindo se exercitar ou não. É uma mensagem de que a gente tem controle sobre isso. Agência pessoal, né? Protagonismo no próprio envelhecimento. Isso. E, por fim, o esboço quer repetir que a transformação do corpo, ganhar força, melhorar a composição corporal é sim possível em qualquer idade, mas exige duas coisas: disciplina e paciência. O roteiro parece querer deixar claro que não tem mágica, não tem atalho, é um processo que pede comprometimento. Analisando essa mensagem final que o roteiro desenhou, a gente vê um deslocamento de foco bem interessante e provavelmente estratégico. Ele sai daquela conversa comum de anti-envelhecimento que muitas vezes soa meio negativa, né? Como se envelhecer fosse ruim. Verdade. E, em vez disso, o foco muda para qualidade de vida e agência pessoal. Ou seja, a mensagem não é lute contra o tempo, mas sim assuma o controle de como você quer viver essa fase. É uma visão mais positiva, mais empoderadora. Gostei dessa leitura. E a ênfase clara na disciplina e na paciência que você destacou é outro ponto crucial aqui, né? Que o material original frisa bem. Isso funciona como um ajuste de expectativa. O roteiro parece querer inspirar, motivar, mostrar que dá para mudar, lembra da história pessoal. Mas, ao mesmo tempo, ancorar essa possibilidade na realidade. Precisa de esforço constante, precisa de tempo. Evita cair na armadilha da promessa fácil, do resultado rápido, que só leva à frustração e a pessoa a largar tudo. É uma mensagem que tenta ser encorajadora e realista ao mesmo tempo, dizendo que o controle está na mão da pessoa, mas exige dedicação. Então, tá. Fazendo um balanço dessa nossa análise do esboço do Vida Fitness Brasil, o que fica claro é que a intenção ali era construir uma narrativa bem convincente, né? Sobre como é viável e muito benéfico para o corpo, para a mente, para o social, começar a se exercitar depois dos 50. Uma mensagem de esperança e possibilidade, basicamente. Exato. E a estratégia que o roteiro montou para conseguir isso se apoia em alguns pilares que a gente identificou aqui. Primeiro, encarar de frente e derrubar aquela crença do é tarde demais. Segundo, usar a força da história pessoal real com as dificuldades e superações para criar conexão e inspirar. Terceiro, dar um guia prático, seguro, progressivo para quem está começando. Os primeiros passos concretos. Isso. E quarto, promover uma visão mais ampla de saúde, onde o exercício se junta com a alimentação, sono, prazer, vida social. A ideia é mostrar um caminho que é possível de seguir e que vale a pena. Perfeito. O roteiro parece bem amarrado para levar o ouvinte dessa idade de um ponto de dúvida, talvez de inércia, para um ponto de opa, é possível e dar os primeiros passos de forma informada. Cobre desde a mudança de chave na cabeça até as dicas práticas iniciais, sempre com esse olhar na segurança e na sustentabilidade do hábito. Exatamente. E sabe o que me ocorre agora, pensando nisso tudo? Talvez para a gente fechar nossa conversa, podemos levantar uma reflexão que expande um pouco o tema, inspirada pelo foco do roteiro, mas sem inventar nada novo. O esboço que a gente analisou foca totalmente em começar a atividade física depois dos 50. É sobre dar o pontapé inicial, começar do zero ou recomeçar depois de muito tempo parado. Certo, o foco é no iniciante. Isso. Aí fica a pergunta: quais seriam as considerações importantes, dentro dessa mesma lógica de saúde, segurança, qualidade de vida, para aquelas pessoas que, ao contrário, já eram ativas antes dos 50? Mas que agora, envelhecendo para além da cidade de 60, 70 anos, precisam inevitavelmente adaptar o treino. O roteiro foca no começo da jornada aos 50, mas a necessidade de ajustar as coisas continua conforme a gente envelhece ativamente. Interessante. Como adaptar o que já se fazia, né? Exato. É uma questão que conversa diretamente com os princípios de segurança, constância e busca por qualidade de vida que o próprio esboço valorizou tanto para os iniciantes. Fica aí algo para a gente pensar, né? Obrigado e até o próximo podcast do Vida Fitness Brasil.